Saudações! Não é de hoje que eu comento aqui no canal que o YouTube se tornou uma plataforma em que você não pode falar tudo que você quer, né? Tem certos assuntos que se tornaram tabus aqui, né? Enfim, há uma menor liberdade, você tem que ficar escolhendo as palavras, né? E em decorrência disso eu montei, dentre outras coisas, eu montei um canal lá no Telegram. Eu sei que tem bastante gente que não se sente à vontade de ter que baixar mais uma rede social ou que quer que o valha. Mas seja como for, o Telegram ele está uma, com uma modalidade agora que é bem interessante para quem tem um canal lá. Que é a seguinte, é o fato de que você pode abrir uma chamada, um chat, um voice chat, né? Então você abre essa chamada de voz e você pode gravar essa chamada de voz, né? E designar que as pessoas que entrem, né, através daquele link entrem como ouvintes e eventualmente existe um recurso lá que você pode disponibilizar em que as pessoas levantam a mão e se você quiser você abre o microfone para elas, né? Então é uma coisa é uma modalidade que eu achei bem interessante, né? Porque no fim das contas acaba sendo como um programa de rádio em que você fala o que você tem que falar e eventualmente você abre uma oportunidade para as pessoas levantarem a mão, falarem alguma coisa, né? Como se você estivesse recebendo uma chamada num programa de rádio. E a pessoa fala o que ela tem para falar e você responde ou comenta em cima. Ou seja, você pode começar com um programa de rádio e desenvolver aquilo para uma coisa mais, um formato mais de podcast. Eu tenho testado essa funcionalidade e ontem foi o primeiro teste público, né? Nós fizemos um podcast bem interessante sobre essa questão de China ou Rússia, qual delas é a maior ameaça ao Ocidente, né? Isso se deu em decorrência de um comentário que eu deixei lá, em que eu afirmava, em que eu discordava do posicionamento que eu vi naquele um canal que eu acompanho aqui no YouTube que se chama Hoje no Mundo Militar. Eu vi uma postagem deles em que eles defendiam que a longo prazo a China seria o maior desafio aos Estados Unidos militarmente e economicamente, né? Mas que em decorrência de um estigma na cabeça da liderança norte-americana, por eles já estarem acostumados a ver a Rússia como o bicho-papão, era por isso que eles tratavam a Rússia como maior entrave, o maior desafio, né, aos Estados Unidos e, portanto, ao mundo ocidental, né? E nada, o Brasil ele faz parte dessa periferia do mundo ocidental, essa periferia da OTAN, então, ainda mais agora que mudou o status, enfim. E quando você. E eu discordo desse posicionamento que foi colocado lá hoje no mundo militar, né? E eu defendi ontem nesse podcast, nessa chamada, que você pode conferir lá no canal do Telegram. Foi 1h20 de programa, então foi 1 hora de programa, foi bem legal, foi bem bacana. Eu pude interagir com os meus inscritos que estavam participando da chamada, nem todos, claro que só dois resolveram fazer alguma intervenção, mas ficou bem legal, realmente é um conteúdo de alta qualidade, foi de início um debate ali em que eu defendi a posição de que na verdade a China é um embuste e que é o que apontam, né, há vários indícios que apontam para o fato de que na verdade a Rússia ela está melhor posicionada tanto militarmente quanto em aspectos socioeconômicos para fazer frente, né, aos Estados Unidos e à OTAN e tudo mais. E
é por isso que os Estados Unidos e a Europa, e, enfim, há motivos pelos quais se pressiona tanto, né, para que haja uma guinada nos rumos das lideranças russas, né? Não há realmente, eu realmente acredito que a Rússia seja seja um desafio maior a certas forças ocidentais do que a China. E eu defendi isso lá. Também houve o posicionamento discordante e foi bem bacana. Eu recomendo. E eu resolvi então fazer esse videozinho aqui no YouTube. Até mesmo porque até poderia de repente pegar aquele áudio e colocar aqui no YouTube, mas eu não sei se convém, porque primeiro porque há essa dificuldade já que eu já expliquei aqui no YouTube, né, sobre o alcance, a forma como funcionam os algoritmos e tudo mais. E por outro, e além disso, porque há certas coisas que nós falamos lá, que se eu colocar aqui no YouTube, de repente, eu já posso começar a ter problemas, entendeu? Aqui no YouTube, qualquer coisa que você coloca, o seu vídeo ele é desmonetizado, ele perde o alcance, o YouTube para fazer análise de conteúdo, né? Entre em contato, ou seja, é uma plataforma que tem ficado cada vez mais difícil de trabalhar. E eu gostaria de ver o canal do Telegram crescer. Eu tenho ainda aqui no YouTube 1.300 e quase tá caminhando para 1.400 inscritos. Eu gostaria de ver metade desse número lá no Telegram, pelo menos. Seria excelente, né? Porque às vezes só o número de inscritos não quer dizer muita coisa. Eu tenho mais inscrito no Facebook. No Facebook, o Inscrito das Sombras, o meu livro, tem 2.600 inscritos e eu praticamente não posto nada lá porque o alcance é pífio e não dá conversão, há pouca interação, né? Então o número de inscritos em si não vale tanta coisa assim. O importante é a qualidade dos inscritos que você tem, né? E esse engajamento. Então eu gostaria de deixar aqui o convite, se o assunto te interessa, né? E além dos demais assuntos que eu abordo aqui no canal, e também pelo fato de que todas as fontes que eu utilizar, ou todos os artigos pelos quais se eu me deparo com algum artigo ou algum vídeo, alguma coisa que eu acho interessante e que eu penso em utilizar eventualmente como fonte num vídeo aqui no canal, eu tô colocando tudo lá, eu tô postando tudo lá. É mais fácil para mim fazer dessa maneira, né? Então, eventualmente no futuro, fala assim, onde você pode disponibilizar a fonte que você sobre isso que você mencionou aqui nesse vídeo, ou sobre vai estar tudo lá, né? Então, fica aqui o meu convite. Eu vou ficando por aqui, né? Afinal, é um vídeo de convite, mas já está chegando perto do tempo bom de deixar aqui no YouTube, porque aparentemente você passar de 10 minutos te prejudica, diminuir também te prejudica, então 10 minutos é uma faixa excelente para você concluir um áudio, um vídeo, né? Aí a próxima faixa é 20 minutos, e enfim, aí tem a questão da regularidade que você tem que manter para melhorar seu alcance no YouTube. Enfim, tem uma série de coisas aqui que, enfim, eu lamento que funcione dessa maneira, mas é assim que funciona aqui no YouTube. Então, bom, fica aqui o meu convite. A gente espero vê-los por lá. Vai ser fácil de encontrar essa gravação. Como eu disse, esse programa ele ficou gravado, está lá. Se você decidir entrar lá no Telegram, você vai ver essa postagem desse vídeo aqui que você está ouvindo agora. Logo acima estará a gravação, né? Essa gravação, esse áudio de um tanto mais de uma hora sobre com esse podcast de ontem. E certamente haverá outros podcasts. É uma coisa que é tão fácil de fazer e tão
ficou num formato tão bacana que certamente me vejo fazendo programas naquele formato, mas de forma mais com maior frequência do que eu posto vídeos aqui no YouTube. Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço e vejo vocês por lá.